Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João. Eu venho trazendo mais um vídeo para o canal Crescendo na Palavra. A palavra de hoje, irmão, está no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando-se os dias de seus banquetes, Jó os chamava e santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A partir do versículo 6, o tema da mensagem é a primeira prova de Jó. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste ao meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens o protegido de todos os lados a ele, e sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no seu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aí a partir do versículo 13, meus irmãos: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavraram as jumentas, passeam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo os caldeus em 3 bandos, deram sobre camelos e os tomaram, e aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. E estando ainda este veio falando, outro disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo, vinham em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, e deu os 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram, e eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou-se o manto, raspou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, aqui a gente pode ver que no início do livro de Jó, aqui, primeiramente, a gente tem que entender que Jó era abençoado, meus irmãos. Por quê? Por que ele era abençoado? Porque ele era íntegro e reto. Então, a gente tem que entender, meus irmãos, que a primeira coisa que a gente tem que fazer para ser abençoado na terra é ser íntegro perante a Deus e ser reto. E outra coisa, ele se desviava do mal. Meus irmãos, muita gente hoje, muitos cristãos, muito crente mesmo quer ser abençoado, mas não se desvia do mal, né? Pelo contrário, né? Muitas vezes procura o mal, né? Não renuncia às suas vontades, não se desvia do que é mal, né? Alguns pecados a Bíblia manda a gente fugir, se desviar, né? Então, Jó era abençoado porque ele temia a Deus. A Bíblia diz que ele temia ao Senhor. Então, a primeira coisa que o crente tem que fazer para ser abençoado é se desviar do mal, temer a Deus, ser íntegro e reto.
E Satanás, meus irmãos, ele viu que Jó era abençoado, né? E Satanás, meus irmãos, é um derrotado. Ele não sabe ver ninguém sendo abençoado, né? O primeiro a se levantar contra a sua vida quando você está sendo abençoado, meus irmãos, é Satanás, né? E como é que ele se levanta? Lá no livro de Jó, ele mesmo foi, né? A Bíblia diz aqui, ó, que certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e ele foi junto. Olha a ousadia de Satanás de ir até a presença de Deus, meus irmãos, para acusar Jó, né? Você vê como ele é um ser ousado, né? Ele foi perante a Deus só para acusar Jó, só para dizer, ele tem tudo, o Senhor abençoa ele, o Senhor cerca ele de todos os lados, o Senhor dá bens a ele materiais, a família dele é abençoada, né? Por isso que ele te adora. Agora toma tudo dele para ver se ele vai te adorar, né? E como Deus, na sua onisciência, onipotência, ele sabia do coração de Jó. A Bíblia diz que ele sonda o coração das pessoas. Então ele sabia que mesmo que Satanás fosse lá e tocasse em tudo de Jó, Jó continuaria adorando a Deus, meus irmãos. Jó continuaria fiel. Aqui como ele disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, nós não temos que adorar a Deus porque Ele nos dá carro, casa, dinheiro, uma família abençoada, não. Nós temos que adorar a Deus também na dificuldade, quando a gente não tiver nada, quando a gente perder tudo. Que o seu Deus não seja casa, que o seu Deus não seja carro, que o seu Deus não seja sua esposa, seu esposo, seus filhos, que o seu Deus seja o primeiro em sua vida. A Bíblia diz que a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas Ele nos acrescenta. Falar igual o apóstolo Paulo falou, meus irmãos, que Ele sabe passar por todas as coisas, porque Ele pode tudo naquele que fortalece Ele, pode passar por dificuldade, pode passar por tribulação, e Ele disse que Ele sabia ter em fartura, e Ele sabia também viver na escassez, viver na fome. Ele também sabia viver na abundância, né? Então nós temos que aprender a glorificar o nome do Senhor, não só nos momentos bons, meus irmãos, mas nos momentos difíceis, quando a tribulação vier, quando a gente perder tudo, quando a família abandona, nós temos que glorificar o nome de Deus. E a mulher de Ló falou, como que ainda adora esse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele chama ela de louca, porque Jó sabe o valor da presença de Deus, meus irmãos. Nós podemos perder tudo nessa vida, meus irmãos, menos a presença de Deus. E Jó, ele não perdeu a presença do Senhor. Jó continuou adorando, meus irmãos, que nós possamos ser igual a Jó, que não importa o que aconteça nas nossas vidas, na fartura ou na escassez, na abundância ou na falta, mas que a gente possa sempre adorar o nome do Senhor, né, e glorificar o nome dele. A Bíblia diz que em nada disso Jó, ele atribuiu ao Senhor falta alguma, mas ele disse, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né, meus irmãos? Então Satanás, ele é um invejoso e ele vai usar pessoas. Quando ele vê que Deus está te abençoando, Satanás vai usar pessoas para lhe invejar, Satanás vai usar pessoas para lhe perseguir, Satanás vai usar pessoas para tomar o que você tem. Satanás, no tempo de Jó, ele mesmo foi a Deus acusar Jó, mas hoje ele não pode fazer isso. Então ele usa o quê? Os filhos dele, ele usa pessoas para te acusar, né? Para te difamar, para ir contra ti, e ele te acusa perante Deus, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, permaneça firme, meus irmãos, no caminho do Senhor. Quando te faltar alguma coisa, quando você perder algo, continue glorificando o nome de Deus, né? Porque Deus é primeiro lugar na nossa vida. A gente pode perder tudo nessa terra, meus irmãos, menos a presença de Deus. Esse é o exemplo que eu vejo no servo Jó, né? Que você possa ser esse exemplo também de adoração, né? Permanecer firme e saber que em Deus nós podemos todas as coisas. Podemos passar fartura, podemos passar escassez, mas nós não podemos perder a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que é o mais importante em nossas vidas, meus irmãos. Então não importa o que aconteça em nossa vida, a única coisa que a gente tem que não pode ser retirada da gente é a presença do Espírito Santo, meus irmãos, porque as coisas materiais passam, a família passa, tudo passa, meus irmãos, mas quem faz a vontade de Deus, este permanece para sempre.
Meus irmãos, essa é a mensagem que eu venho deixar para o coração de vocês. Seja igual a Jó, seja servo, não seja interesseiro, servir a Deus só por causa das bênçãos que Ele pode te dar, né? Sirva a Deus de qualquer forma, sirva a Deus, seja você estando em abundância ou escassez, sirva a Deus com a sua conta bancária cheia ou vazia, sirva a Deus com carro ou sem carro, com casa ou sem casa, mas sirva a Deus. A paz do Senhor Jesus.